Boa noite a todos. Que neste momento todos nós possamos sentir as vibrações de paz deste cânon de Pachber. Que possamos sentir as melodias dessa música como uma prece. Que neste momento a proteção de Deus do alto, as emanações de amor do Cristo de Deus possam alcançar todos em seus lares. Que possamos nos sentir embalados nessas doces vibrações. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é a capacidade de saber escutar, saber ouvir, ouvir com compaixão, ouvir com caridade. Para saber ouvir com caridade, ouvir com compaixão, é preciso que a gente faça o exercício do autoconhecimento. Ninguém que não se conhece é capaz de escutar bem. Ninguém que não exercita a autocompaixão é capaz de compadecer-se do outro. Estamos falando do exercício de conhecer as próprias emoções, do conhecer a si mesmo. A benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas, ela diz assim: a palavra emoção provém do verbo emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. Se eu não conheço as minhas emoções, se eu não me percebo, o que estará sendo movimentado dentro de mim, sobre mim mesmo, em relação aos outros, em relação aos meus irmãos, as pessoas que compartilham a vida comigo, estará determinado pela inconsciência. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu procuro me conhecer, eu vou dar conta da minha humanidade. Eu vou perceber que sou um ser falho, que ainda estou em processo, que já me equivoquei, mas que também já acertei, que estou no vir a ser, estou no processo de construção. E dessa maneira, eu posso estender esta caridade, essa compreensão para os meus irmãos. Mas quando eu não me aceito, quando eu não entro em contato com as minhas emoções, com o que eu sinto, com os meus medos, com as minhas angústias, eu fico como que anestesiado, distanciado de mim. Daí porque o meu olhar é sempre contaminado por essa inconsciência. O meu olhar e a minha escuta. Eu não consigo perceber o outro. Eu não consigo perceber as razões dos meus irmãos. E aí a minha escuta muitas vezes pode ser carregada de julgamento. Nós podemos, assim, inconsciente da nossa humanidade, da nossa própria humanidade, sem compaixão por nós mesmos, nós podemos desenvolver um comportamento de projeção da nossa sombra. Nós podemos julgar os nossos irmãos. E aí fazemos aquela escuta que não é uma escuta, porque a pessoa está ali falando e nós já estamos elaborando um parecer conforme a nossa própria percepção das coisas. Mas como disse Rubem Alves, o que uma pessoa precisa, muitas vezes, é apenas ser escutada sem julgamento, sem ser julgada, apenas escutada compassivamente. É o que nós chamamos de escuta ativa, que é uma escuta que é marcada pela presença. Você está diante de uma pessoa, como diz Jung, uma alma humana diante de outra alma humana. Um ser humano que se percebe em aprendizagem diante de outro ser humano que está também em aprendizagem, que também está seguindo a sua trajetória evolutiva e que por isso pede a compaixão do entendimento.
Mas para fazermos o exercício da escuta com caridade, é preciso, como falávamos, conhecer as emoções. E aí existem emoções que turvam nossa visão, que tolhem a nossa compaixão, nossa capacidade de desenvolver uma escuta compassiva. Entre elas a raiva, a vergonha e a culpa, e também o medo. Essas emoções são emoções primitivas, são emoções atávicas, fazem parte do kit humano. De alguma forma elas existem para nos proteger. Uma dosagem de medo equilibrada, conforme a circunstância, nos protege. Eu só não atravesso a rua sem olhar, sem tomar cuidado, porque eu tenho medo de ser atropelado. Mas quando a emoção do medo me domina, quando a emoção do medo oblitera a minha capacidade de pensar e de sentir, eu não vou escutar o meu filho bem, porque eu estou marcada pelo medo de que algo de muito ruim aconteça pelo meu filho. Então, eu não vou escutá-lo, eu não vou ouvir as questões que ele está trazendo, eu não vou dar conta da necessidade dele naquele momento. A vergonha também é uma emoção importante, porque esse sentimento da vergonha nos ajuda a viver em sociedade. Mas esse excesso de vergonha muitas vezes nos coloca numa situação de isolamento social. A gente se isola, a gente deixa de se relacionar, de se colocar no mundo, de estar no mundo. E a culpa? A culpa também, ela significa uma espécie de tijolo, de peso na nossa capacidade de pensar, de sentir e de escutar. Quando nós sentimos culpa, nós não escutamos bem, nem a nós, nem aos nossos irmãos. Então, uma das condições importantes e primeiras para o exercício da escuta com caridade é nos autoconhecermos, conhecer quais são as emoções que estão demandando atenção dentro do nosso íntimo. Porque são essas emoções que vão determinar se seremos bons escutadores. Aceitar as nossas emoções, compreendê-las e acolhê-las compassivamente, nos ajuda a superar e a enfrentar as nossas dificuldades. Joana de Ângeles, ela diz: a emoção destrutiva é algo que impede a mente de comprovar a realidade como ela é. Pois quando nossas opiniões estão contaminadas por uma emoção negativa, nós temos uma imagem distorcida das coisas e das pessoas. Olha só, meus irmãos, é bem isso. Então, como é que eu vou escutar bem se eu estou tendo toda uma percepção contaminada pelas minhas emoções negativas? Eu não escuto, eu não vejo, eu percebo toda a realidade a partir deste lugar, onde o meu campo emocional estará determinando as lentes da minha percepção. Mas a gente pode, para exercitar a boa escuta, a escuta ativa, começar a desenvolver, a exercitar as emoções positivas. Nós podemos exercitar emoções positivas. As emoções positivas, elas geram estados mentais construtivos. São elas: o amor próprio, a boa autoestima, sentimentos de integridade, de solidariedade, de generosidade, de compaixão. Amor próprio, amar a si mesmo, se aceitar, entender que, se não somos perfeitos, se ainda temos muitos conflitos a serem superados, já somos melhores do que fomos antes. E se ainda temos muitos equívocos a reparar, movimentar a energia necessária dentro de nós para a reparação. Ter amor próprio, gostar de si mesmo, se aceitar, se perdoar, perdoar aos outros,
se liberar e liberar também aqueles que nos feriram. Boa autoestima, sentimento de integridade. Você está íntegro com você mesmo, vivendo a sua verdade, os valores que determinam a forma como você se sente melhor no mundo. Valores de solidariedade, de compaixão, são muito importantes para o desenvolvimento de emoções positivas. Vocês já experimentaram, meus irmãos, servir, ajudar ao próximo? Lembrem da sensação quando você estava se dedicando ao próximo, servindo, seja fazendo uma sopa na casa espírita, seja, nesses tempos de pandemia, fazendo máscaras para doar, ou mesmo levando marmitas às pessoas em situação de vulnerabilidade na rua. Como a gente se sente bem? Quantas emoções positivas nós somos capazes de desenvolver quando somos generosos, quando somos compassivos. E aí então Belcésa é uma psicóloga budista. Ela tem um livro maravilhoso chamado O Livro das Emoções. Eu gosto muito desse livro. Ela faz um trabalho muito bonito em torno das emoções. Então Belcésa diz: por isso as emoções positivas são reparadoras. É verdade. Lembra lá no Evangelho? O amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós cultivamos a emoção da generosidade, nós reparamos nossos vazios internos. Muitas das nossas dores, dos nossos conflitos, diz respeito a um vazio existencial, a uma vida sem um sentido compassivo, sem um sentido generoso, sem um sentido que se estenda na direção do outro. Uma vida muito marcada organizada dentro do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do materialismo, é uma vida esvaziada de sentido. E aí, então as emoções negativas irão proliferar, quiçá um estado depressivo. É importante então cultivarmos emoções positivas, como diz Belcésa, porque elas provocam bem-estar. As emoções positivas provocam bem-estar e nos ajudam a superar as emoções negativas que, por sua vez, consomem nossa energia vital, deixando-nos exaustos e depressivos. Se nós permitirmos que a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso campo emocional seja dominado pela raiva, se nós cultivamos e acolhemos a raiva, nós vamos perdendo vitalidade. Então, se alguém nos feriu, se algo aconteceu que nos magoou, nós vamos acessar a emoção. Sim, eu estou com raiva, eu estou sentindo raiva, mas eu não preciso cultivar a raiva. É permitir que a emoção atravesse, acolher a emoção e permitir que ela passe. Entender por que estamos com raiva, iluminando o nosso campo emocional. Então, quando cultivamos emoções negativas, nós não escutamos pessoa nenhuma, nós não somos capazes de escutar ninguém. Nós ficamos, inclusive, cegos. Nossa percepção da realidade, ela fica contaminada, nossa forma de ver, de enxergar a realidade, vai ficar contaminada por essas emoções negativas. Por quê? Porque o comando de nossa vida vem de dentro, vem exatamente do nosso padrão emocional, dos sentimentos que cultivamos. É com os olhos que nós vemos o mundo, mas na realidade é com a nossa mente que nós interpretamos. E na nossa mente estão alojadas as nossas emoções. Vamos repetir. É com os olhos que vemos o mundo, mas na realidade é com a nossa mente que nós interpretamos esse mundo. Então o nosso globo ocular, ele está vendo, mas essa interpretação, essa percepção de mundo, e assim também a escuta, o que nós vamos escutar, tem a ver com o que trazemos dentro do nosso coração.
Então, para ser um bom escutador, é preciso desenvolver a capacidade da autocompaixão, porque a compaixão é o caminho da caridade. É através da autocompaixão e da compaixão que a caridade se manifesta. Quando estamos conectados a sentimentos, a emoções negativas, como vergonha, medo, culpa, raiva, estamos separados de nós mesmos e também das outras pessoas. Nós nos sentimos separados daquelas pessoas que compartilham a existência conosco. E aí o que é que a gente vai fazer? Nós vamos projetar nas pessoas a censura, as críticas que já fazemos a nós mesmos. Quando você vê uma pessoa assim bastante julgadora, aquilo muito puritana, aquilo muito inflexível com os erros dos seus irmãos, pode saber que ela está virando o espelho dela para o outro. Ela está fazendo o que na psicologia nós chamamos de projeção. É o mecanismo da projeção. Então, Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela vai dizer: se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispões, é possível exerceres um controle sobre as tuas emoções, evitando que emoções perniciosas se manifestem ante qualquer motivação e as edificantes sejam equilibradas. Você vai fazer uma modulação emocional, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. É o que nós chamamos de regulação emocional. Exercício da compaixão ativa e escuta ativa. Vamos lembrar de Jesus, do nosso Mestre. Vamos lembrar daquele dia em que o doutor da lei, Nicodemos, procurou Jesus. Nicodemos perguntou a Jesus o que era preciso fazer para alcançar o reino dos céus. E aí está lá no Evangelho de Marcos. Jesus disse para Nicodemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todas as forças do teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus com todas as forças do nosso coração. E o segundo ensinamento, semelhante a este, diz Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Vejam, meus irmãos, qual é a condição para amar a Deus, que é o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Nessa travessia de amor a Deus, nós não podemos prescindir de amar a nós mesmos. Nós não amaremos a Deus se não nos amarmos. Se formos incapazes de nos amar, de nos aceitar, de nos perdoar, de perceber que somos um ser, filho de Deus, com a potência divina, com a que Deus tem esperança em nós, muito embora todos os nossos equívocos, muito embora todos os conflitos, se não fazemos esse exercício de auto-amor e autoaceitação, todo o meu amor pelo próximo e por Deus será contaminado. Então, a condição primeira do amor a Deus é a autocompaixão, é o auto-amor. E amar ao próximo. O ser humano é um ser social. Nós precisamos viver em sociedade. Nós somos seres de relação. É no outro, na relação com o outro, que nós aprendemos a dar sentido à nossa vida. Ninguém vive só. Ninguém é feliz vivendo só.
Na verdade, muitas vezes, a opção por viver só e isolado revela o próprio medo da relação, o medo de se relacionar, o medo de estar, por exemplo, com o coração na mão do outro. Mas quando nós estamos em relação, nós vamos correr risco, sim, porque nós não podemos determinar como as outras pessoas irão se comportar. Nós não podemos controlar. O que sabemos é que precisamos estar em relação, precisamos estar em movimento, as nossas emoções precisam se movimentar. Eu preciso conviver, eu preciso compartilhar. O ser humano é um ser feito para compartilhar. Então, quanto mais a sua vida for egocentrada, reducionista, quanto mais você percebe o mundo e as relações a partir deste ângulo, muitas vezes apequenado, dos seus interesses particulares, menos capacidade de escuta você tem, menos capacidade compassiva você tem. Nós precisamos estar no jogo da vida, convivendo com o diferente, aprendendo a sermos tolerantes. Nós, seres humanos, cada um estamos, por sermos seres em processo, por estarmos todos nós numa grande expedição aqui na Terra, cada um vem fazendo, de nós fazemos desde muitos séculos, uma grande e bela expedição humana. Nós já nos equivocamos muito, mas também já acertamos muito. Já somos melhores do que fomos. Então, ser compassivo é entender que cada pessoa está num momento do seu processo evolutivo e que as pessoas não são obrigadas a ver o mundo como nós vemos, mas nós somos obrigadas sim a compreender os nossos irmãos. Esse é o maior mandamento. É preciso então trazer para essa presença do Cristo, o nosso Mestre, para este mundo das nossas relações. Nós precisamos entender que o Cristo é para nós um modelo de convivência, um modelo ético. Jesus é para nós o modelo de homem, está lá no Evangelho. Lá no Evangelho nós aprendemos, eu estou aqui olhando porque eu quero separar uma passagem aqui para concluir o estudo de hoje. Já caminhando para o final, nesses 10 minutos que faltam, eu queria trazer a figura compassiva do maior escutador do mundo, que é Jesus. Lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, o senhor Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo da humanidade? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Jesus é a estrela da nossa humanidade. Ele é o nosso sol, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por Jesus. Ou seja, ninguém chegará a se libertar da roda da dor e do sofrimento se não se libertar exatamente através da vivência da expressão ética que é o Evangelho trazido por Jesus. Então, Deus ofereceu Jesus para nós, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus nos ofereceu para que ele servisse de modelo. Vamos lembrar de todas as passagens do Evangelho em que Jesus esteve nesse lugar, nessa condição de grande escutador. Lembra de Jesus na Samaria, escutando aquela mulher aguadeira que foi buscar água no poço? Que bela escuta Jesus fez daquela moça. Como foi importante aquele encontro dela com Jesus. Ali ela pôde rever a sua vida.
ela pôde repensar a sua conduta, ela se sentiu digna, ela se sentiu valorizada como ser humano. Lembra de Jesus conversando com Madalena, Jesus acolhendo Madalena e dando para Madalena um roteiro ético, sem julgamento, fazendo uma escuta presente e amorosa, compreendendo as dores daquela alma e apontando um roteiro, mas um roteiro amoroso e compassivo. Jesus é o grande escutador, é o nosso modelo. Lembra de Jesus e o moço rico? Jesus olhava para aquele moço, para aquele jovem que tinha sede de amor, que estava encantado com a presença de Jesus. E Jesus olha para ele, escutando que, e muito embora ele desejasse seguir a verdade, ele ainda estava com o coração preso às questões da época, à questão da cultura, às questões do seu tempo. E aí Jesus dizia: vem, segue-me. Segue-me, apenas escutando, apenas esperando, apenas acolhendo, sem julgamento. O moço não conseguiu seguir naquele momento, mas seguiu depois, quando estava preparado. Depois ele veio a despertar. Então, essa escuta com caridade é uma escuta que não julga, é uma escuta com presença e é uma escuta que, se tiver que apontar um caminho para a pessoa, é um caminho generoso, um caminho compassivo, respeitando profundamente a liberdade de decisão, o livre-arbítrio daquele que está sendo escutado por nós. Jamais devemos incidir em impedir o exercício do livre-arbítrio de quem quer que seja, a liberdade de escolha de quem quer que seja. E aí nós concluímos com essa passagem maravilhosa do livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todos nós estamos sendo convocados nesta hora em que a regeneração se inicia e que estamos vivendo os últimos esgares da maldade. Estamos sendo convidados a servir, a sermos generosos, a sermos fraternos, a ajudar Jesus. Então Emmanuel diz: trabalhemos todos nós na colmeia da evolução sem outra preocupação que não seja a de servir. Servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e de todas as nossas lágrimas. Confiemos em Jesus. Do seu coração augusto e misericordioso parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que Jesus nos abençoe a todos. Que possamos todos nos sentir, neste momento, envolvidos em vibrações de esperança. Meus irmãos, cultivemos nesses dias a esperança. Nada de sensação de desesperança, de desamparo, ninguém desamparado. Cultivemos a esperança ativa. A esperança é diferente do otimismo, porque a esperança ela é tecida pelo Espírito na fé, é trabalhada dentro do coração da pessoa que sabe que é um filho de Deus e que por mais difíceis que sejam os dias, por mais tormentosa que seja a travessia, que estamos todos inseridos nesse momento, tudo passa. Como Maria de Nazaré respondeu a Chico. Chico, certa vez, passando pelas grandes dificuldades da sua existência de serviço e de amor, pediu a Celina, que é a secretária da Mãe Santíssima, que Celina pedisse lá à Mãe Santíssima
que mandasse para ele um recadinho, um bilhetinho, para que ele enfrentasse melhor os desafios que estavam lhe acometendo naquele momento. Passados uns dias, a portadora Celina, a mensageira Celina, o espírito de Celina, trouxe a mensagem da Mãe Santíssima para Chico. Era um pequeno bilhete. Isso também passa. Muita paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos.